Graças e paz a todos da parte de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de mais uma EBD online. Vamos estar aprendendo a lição domingo que vem, agora é o dia 15 de dezembro de 2024, e a lição é do número 11, que ela tem por título A Promessa de Provisão. Nosso Deus é um Deus de provisão, e a gente precisa entender isso e através das suas promessas estabelecidas na palavra de Deus. Meus irmãos e professores, se inscrevam em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, e sejam um missionário para levar essa palavra de Deus gloriosa, né, de ensinamento a todos que têm acesso às redes sociais. O nosso texto áureo nos diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus, capítulo 6, versículo 25, a parte A. Para quem não tem lição, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 31, que é muito maravilhoso. Na continuidade ele vai dizer: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ele faz uma pergunta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? Quem pode aumentar um côvado da sua altura? E quando ele diz isso, obviamente que não é colocar algum sapato mais alto, com um tamanco mais alto, né? Que diga-se de passagem, as mulheres elas usam muito, né? Porém, a ideia aqui é aumentar naturalmente na estatura do corpo. É impossível, né? No versículo 28, e quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Por que andeis solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como lhes crescem, não trabalham, não fiam, né? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aqueles, qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, né, de pequena fé, ou coroa da criação, aquilo que Deus criou de mais importante de toda a criação e mandou dominar sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre tudo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, né? Que a gente vai se alimentar, que beberemos, que havemos de beber, ou o que vestiremos, tá bom? Então, irmãos, essa lição ela fala sobre esse problema que tem tido hoje na nossa sociedade, num contexto mundial, geral, que é o excesso, né, de preocupação pelo futuro. Eu coloquei aqui, a depressão é excesso de passado, enquanto que a ansiedade é excesso do futuro, tá? E o estresse é o excesso do tempo presente. Então, é preciso a gente ter cuidado com isso e lançar sobre o Senhor, Deus, todas as nossas ansiedades. A verdade prática, eu li aqui a leitura bíblica em classe, mas eu vou orientar para vocês também a verdade prática, né, que a gente esqueceu. Ela diz assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas ansiedades físicas, emocionais e espirituais. Por quê? Porque alguns acreditam que o homem é um ser dicotômico, composto apenas de o espírito e a alma, uma coisa só, e o corpo são diferentes. Nós acreditamos, nós continuistas, né? Acreditamos que o homem é um ser tricotômico, ele é composto de espírito, alma e corpo. E a gente vai ver vários textos da Bíblia afirmando isso literalmente. Nesta lição de hoje, estudaremos a promessa de provisão. Olha que coisa boa! Para o crente em suas necessidades. Ele tem necessidade física, emocional, espiritual, não é isso? Então, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: a provisão das necessidades básicas. O alimento, a vestimenta, né, o dormir,
né? Isso são necessidades básicas, cotidianas, do dia a dia nosso, né? No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus escrito por Mateus, né? O Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, oração, o jejum, dentre outros temas, né? Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois Deus, que provê para todos os animais e os vegetais, né, cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. O capítulo 6, né, de Mateus, e o verso 25, a parte A, ele vai falar sobre isso. E nessa questão, o que é que o texto quer dizer? Que não devemos se preocupar com essas coisas, tá? Vai dizer que a vida é mais do que coisas e o corpo físico é mais do que roupa que usamos. E isso é uma grande verdade. Então, irmãos, o que é que acontece? Não andeis cuidadosos quanto à nossa vida, eu já li essa parte aqui, né? No segundo subtópico do primeiro ponto, ainda nos diz assim: no versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu. Você já prestou atenção, irmãos, nos passarinhos, né? E ele faz os seus ninhos ali, uma obra de arte, nos pés de árvore, e cuidam dos seus filhotes, né? E Deus cuida deles e dá alimentos para eles. Eles não trabalham, não é isso? Contudo, o Senhor Pai do céu cuida. Eles não semeiam, não cegam, não fazem estoque de comida, né? Mas Deus dá o alimento a eles diário, certo? Então essa belíssima imagem de Jesus, ele usa, né, da figura da natureza para falar conosco de uma maneira belíssima. A imagem bíblica nos lembra de que Deus olha para os animais, uma categoria que é inferior dos homens. Morreu, cessou, enquanto o espírito, Deus, para o homem que tem o espírito, volta a Deus, como dizem em Eclesiastes. O corpo vai para o pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então temos a certeza de que ele olha, cuida e se relaciona conosco, né, com as pessoas. Existe a questão do deísmo, né, que acredita que Deus criou o homem, mas que não interfere na sua vida, aquela coisa toda. E a questão do teísmo aberto, que também é uma outra crença. Esse Deus que criou as pessoas, mas está distante delas, enquanto cremos como teísmo, que Deus, ele sim, intervém sim, e está pronto a suprir todas as nossas necessidades. E precisamos se relacionar com ele, tá? Dessa maneira, ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim mesmo, a respeito das necessidades básicas da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. Obviamente, irmãos, temos que tomar atitudes, temos que ter coragem, temos que correr riscos na vida, né? John Maxwell, no livro de Olho da Liderança, vai dizer: não basta ter talento, temos que ter coragem, né? Na vida, a partir que a gente nasceu, a gente já passa a correr risco. Jesus vai dizer, Paulo vai dizer que aquilo como plantar, ele sempre ceifará, mas também Jesus vai ampliar isso aí, dizendo que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. E nós estamos com Cristo, estamos com aquele que é mais do que vencedor. Quem está em Cristo não é vencedor, é mais do que vencedor. Temos essas promessas de provisão. Terceiro subtópico da lição ainda diz assim: provisão da vestimenta. Falamos da provisão, da questão de não ficar ansioso, da provisão do alimento diário e agora da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, né? Ele nos diz assim no 28 e 30. E quanto com respeito ao vestuário? Tá ligada à ideia da roupa, né? Por que andeis ansiosos, preocupados? Olhai para os lírios dos campos. Ele vai dizer que nem Salomão, com toda a sua formosura, com toda a sua riqueza, com toda a sua questão fina, né, se vestiu tão belo, e é uma bela verdade, quanto os lírios dos campos. Né? Tem flores, tem lírios que são maravilhosos, e a gente olha e fica vendo a grandeza de Deus, a presença de Deus, a gente sente, né? É o que a psicologia vai chamar também de contemplar o belo, né? O vento batendo em nosso rosto, as flores, né, sendo ali balançada para um lado e para o outro. É uma coisa linda a natureza que Deus criou os lírios, é coisa perfeita, maravilhosa.
Ele vai dizer que olhai para os lírios, né, do campo, como eles crescem, não trabalham, né, não fiam, né, não estoca nada. O homem cultiva o linho, trabalha duro, a mulher o tece, né, produz. A intenção é afirmar o fato de que a beleza dos lírios não tem nada a ver com o seu esforço, mas é toda ela dada pelo Criador. Coisa linda, né? No versículo 29, ele diz: Mas vós, digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. É dito que os lírios aqui, né, de Israel, tinham uma cor muito brilhante. Escuta bem. Sobretudo o lírio rulex, né, púrpura e branco, encontrado em Nazaré. Versículo 30 ainda diz: E se Deus assim veste a erva do campo, né? Aqui a objetiva aí demonstra a garantia de Deus. Deus nos dá garantia. Que coisa boa. Então, meu irmão, deixe de estar ansioso. Deus te dá garantia, certo? Deus chega na hora certa, no momento certo e supre as nossas necessidades. Que hoje existe e amanhã é arremessado no fogo. Mostra também aqui o quanto essa parte da sua criação é insignificante e, no entanto, quanto cuidado ele tem por ela. Dirá de nós. Não fará muito mais a vós, homens, né, de pouca fé. Aqui nos é dito o motivo da nossa carência. Essa é a grande realidade, viu, irmão, da nossa ansiedade. É a pouca fé, ou quase nenhuma, né? Porque Deus é fiel, pode-se confiar plenamente nele, pois certamente cumprirá as promessas que ele fez para nós em Cristo, meus irmãos. É garantia certa, não é dúvida, não é talvez Deus provê. Não, não, Deus é nossa provisão, tá? E é até compreensível em alguns momentos a gente perder um pouco essa fé a ponto de ficarmos preocupados além do normal, porque preocupação é natural que tenhamos, mas não além do normal, porque passa a ser uma ansiedade e muitas vezes uma ansiedade exacerbada, exagerada, a ponto de levar a pessoa a uma depressão e pode levar também a uma opressão. Então, o sangue de Jesus tem poder na sua vida, na nossa vida. Vamos vencer em Cristo Jesus e crendo nessa provisão de Deus acerca da nossa vestimenta. Ele vai dizer aqui, ó, a respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, né? Por aquilo que nem aconteceu ainda e não vai acontecer. Não vai acontecer. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos dele. E por isso devemos fazer a nossa parte. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Certo? Meus irmãos, meus amados irmãos, eu tenho uma experiência que Deus nos deu quando estava ali no estado do Rio Grande do Norte, hoje estamos aqui no estado de Pernambuco, em que Deus ele proveu literalmente. Estávamos numa condição que a gente tinha alguma coisa para sair, para vender, para granjear, mas estava chovendo, não tinha como fazer isso, então dependemos naquele momento exclusivamente, totalmente de Deus, de uma ação divina. E nesse momento oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor. E quando fomos comprar uma água e passamos o nosso cartão, que só tinha R$ 6, ainda me lembro como hoje a água parece que era R$ 5, o Senhor nos mandou R$ 366. E depois uma irmã minha ligou para mim e pediu o número do Pix, da chave Pix, e mandou mais R$ 200. Então Deus sempre está suprindo. E aí foi quando cobrimos as situações e Deus depois providenciou de outra forma. Depois Deus providenciou de outra forma. E depois Deus abriu as portas. Então, o nosso Deus, ele não nos deixa decepcionado. Aquilo que ele promete, ele cumpre na sua palavra. Por isso que ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e me achareis. Agora, quando me buscardes de todo o vosso coração, irmãos, se buscarmos de todo o vosso coração, a resposta é certa. Né? Não esquecendo daquele livro de Orlando Boyle, Os Heróis da Fé, onde um grande homem de Deus, por nome de George Miller,
ele orou e anotou todas as orações e os pedidos que foi feito a Deus, e Deus respondeu a este grande homem de Deus de uma maneira extraordinária, sobrenatural. Então, nosso Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém? O segundo tópico ainda da nossa lição, ele diz assim: a provisão das necessidades emocionais. Oh, meu Deus, como somos carentes hoje dessa necessidade emocional. Somos seres integrais, não é isso? A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma, tá? Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Sem falar de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, de que precisamos ser irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Então temos essa necessidade emocional, né? Portanto, somos seres inteiros, né? Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. É óbvio, é óbvio. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. É na alma que está o centro das emoções, vontades, desejos, alegrias, tristezas, paixões, conquistas, decepção, tá? Então, ela se entristece, sente afeto, mas também se alegra, fica feliz, né? Por isso, a mordomia da alma, né, ela é indispensável para o nosso bem-estar completo. Precisamos trabalhar essa mordomia da alma. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada, de maneira irrepreensível, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, tá? A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Obviamente, você, como está se sentindo, você vai passar essa reação, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Então é preciso ter muito cuidado e trabalharmos esse lado nosso emocional também, para não chegarmos numa situação de perca de controle. Obviamente que nem sempre temos total controle, mas peça a virtude do Espírito Santo de Gálatas 5:19, domínio próprio, para poder gerenciar esses pensamentos que vêm sobre a nossa vida, porque a gente não determina o que vem para pensarmos, mas determinamos o que queremos continuar pensando. É como Martinho Lutero diz, que não impedimos de um pássaro sobrevoar sobre a nossa cabeça, não impedimos de vir pensamentos ruins, de vir setas, de dardos inflamados, mas podemos impedir dele fazer um ninho, fazer morada. Já dizia um professor meu do curso teológico que a mente é um campo muito grande, muito extenso, mas ela também é muito pequena. Não podemos colocar uma coisa direto na cabeça, direto. Amém? A não ser a maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Segundo subtópico da nossa lição, a ansiedade no mundo. Meu Deus, nem me fale. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ela trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. Naquela época, mais de 2.000 anos atrás, agora imagina hoje, nesse mundo corrido de tecnológico, de inteligência artificial, de touchscreen, de tanta coisa, né, de jogos, de tanta coisa que vem para mexer com a cabeça das pessoas, de séries, de reality shows, de tanta situação. Então, o nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. É o excesso pelo futuro, coisa que nem veio ainda. E tem vezes que nem virá, nem vai acontecer. De ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, irmãos. É muita gente, tá? No mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Vamos orar pelo Brasil, orar pelos nossos irmãos, orar pelas nossas irmãs de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todos os estados, para que o Senhor dê saúde emocional,
inteligência emocional, saúde espiritual, tá bom? Saúde na alma. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. É preciso ter muito cuidado, irmãos. Vivemos períodos terríveis, que foi a pandemia, que não foi nem epidemia, né? Começou como epidemia, depois virou a pandemia. Isso mexeu com a cabeça de muita gente. Mas também temos hoje aí esse mundo tecnológico que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas. Pessoas na internet mostrando facilidades das coisas, e quando a gente vai ver na prática, não é isso que acontece. O mundo é um campo de batalha, precisamos estar à luta, pelejando, correndo atrás, granjeando, né, dando a vida, né, como Paulo diz, o marido tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, se doar, né, ser o sustentador, provedor da sua casa, para que não venham esses pensamentos, esses problemas atingirem a vida emocional da família, tá bom? Do cônjuge. Então, ó, terceiro subtópico do segundo ponto. A solução para a ansiedade. Qual é a solução para esse problema de ansiedade, irmãos? A nossa solução sempre está em Jesus. O texto vai dizer que não andeis ansioso. Pedro vai dizer na sua carta que 1 Pedro 5, 6 e 7, lançando sobre ele, não uma parte da nossa ansiedade, nem um pouco da nossa ansiedade, mas é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto é muito importante. Eu vou ler ele aqui e trazer uma interpretação dele, tá? 1 Pedro, no capítulo de número 5 e o verso de número. Aqui, 1 Pedro capítulo 5 e o verso de número 6 e 7, que diz assim, amados. É primeiro? É. 1 Pedro, capítulo 5. Cadê o 5? Versículo 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, só a cruz e a fé nessa obra concluída pode tornar alguém humilde, tá? Para que ela, a seu tempo, vos exalte, ou seja, revela o caminho para a bênção de Deus. Aí o versículo 7 ele vai ser mais preciso, ele diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nesse caso aqui, refere-se a uma entrega absoluta, total, né? De uma vez por todas a Deus, de tudo que nos preocupa. Eu vi uma vez um pregador falar e uma grande verdade. Quando a gente mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus, a gente vai observar que a gente não tem problema. Tá? Por quê? Porque entregamos ao Senhor. E agora é o Senhor que vai tomar as providências cabíveis para que isso venha a ser resolvido em nossa vida. É lançar sobre ele, é confiar, é acreditar, é crer, é esperar. E Deus chegará com a nossa provisão. Então, ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina, né, no capítulo 4, versículo 8 e 9 de Filipenses, vai dizer tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, né? Se há algum louvor nisso, pensai. Tudo que é verdadeiro, tá? Então, uma receita maravilhosa, né? Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. Nosso Deus nos assegura a vitória também sobre as ansiedades. Salmo 55, versículo de número 22. Tá bom? Salmo 55. Vamos ver? E o verso de número 22. Versículo de número 22, que diz assim a palavra do Senhor. Lança sobre o Senhor a tua carga,
e ele te sustentará. Não deixará jamais que o justo seja abalado. Isto é um grande alívio para todos os verdadeiros crentes. Leve seus cuidados ao Senhor e deixe-os ali, tá? Senhor, cuida de mim. Senhor, me ajuda nessa situação. Senhor, supre essa necessidade. Senhor, faça isso pela tua infinita bondade. E o Senhor, com certeza, vai chegar em minha vida e na sua vida, tá? Porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Terceiro tópico, a provisão das necessidades espirituais. Falamos já sobre emocional, física e agora espiritual. Primeiro, necessidade de salvação. Essa é uma grande realidade para todos, é uma necessidade de salvação. Quando Jesus apresenta ali em Mateus, capítulo 7, 14, 13 e 14, os dois caminhos, ou as duas portas, porta estreita e larga, caminho espaçoso e estreito, ele está falando justamente disso. Ele fala, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho, largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela, não é pouco. Então há uma necessidade urgente de salvação. Essa é uma das primeiras necessidades para toda a humanidade. A maior delas ela é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado. Lembra de Romanos 5:12? Por um homem entrou o pecado e o pecado abundou, né? E passou a todos os homens, mas também por um homem entrou a salvação. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é maior do que o pecado. Porque além de ela perdoar o pecador, ela justifica como se ele nunca tivesse pecado. Amém? E torna ele justo diante de Deus. Então essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Romanos 3:23. Todos pecaram e afastados ficaram da glória de Deus. Tá? Mas aí o Senhor enviou Cristo e nos restaurou. E agora ele restituiu novamente a imagem e a semelhança de Deus à sua questão de origem. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Só suprimos essa necessidade através da cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, essa necessidade não é suprida. Amém? Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, foi moído, aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Pelas suas pisaduras somos sarados, fomos justificados em Deus. Ele enfermou para que a gente tivesse saúde, ele morreu para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Segundo subponto do terceiro tópico, necessidade da presença e direção de Deus. Irmãos, isso é uma realidade tremenda, salvação da alma. A presença de Deus, meu Deus, o que seria de nós, o que será de nós sem essa presença maravilhosa, gratificante, genuína, de paz, de harmonia, de compaixão, tá? É muito bom, de prazer, de alegria. Sem essa presença de Deus não temos nada disso, meu amigo, meu irmão em Cristo. Então, a cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus. E como a gente adquire essa presença? Através da oração, através do jejum, através da leitura devocional diária, né, com o Senhor. Aí o Senhor fala conosco através da sua palavra. A gente chora, a gente sente a presença, a gente sente a graça. O que seria de nós? Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder sobre nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina na nossa jornada. Todos nós que somos cristãos, todos nós que temos a salvação, que temos essa presença de Deus, agora precisamos também de respostas da parte de Deus para tomarmos atitudes, né? Para tomarmos rumo, direção na nossa vida espiritual e da nossa família. A gente não se domina, né? Temos o Espírito Santo que agora habita em nós, que nos dirige para onde vai. É como a história de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, ele que vai nos dar a direção para as nossas decisões, porque nossas decisões, elas trazem consequências, boas ou ruins.
E é preciso ter a orientação do Espírito Santo de Deus na vida para tomar decisões. Então, salvação, presença, e também precisamos que o Espírito Santo, certo? Por isso não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina, no entendimento das Escrituras, por isso nos guia em tudo. Oh, coisa maravilhosa, irmãos, quando temos essa direção de Deus, porque as coisas funcionam. Passamos por lutas, aflições, perseguições, mas a coisa funciona da maneira certa, tá? E a gente tem certeza de que é aquele lugar que Deus quer que a gente esteja. Então isso é maravilhoso. A gente precisamos pedir orientação a Deus, sim, para tomarmos decisões, porque é muito sério. Terceiro subtópico do terceiro ponto. Necessitados do Espírito Santo. Total. Olha, a direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. O que é que o salmista dizia? O que é que o salmista Davi disse no Salmo 51? Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque sem ele eu não vivo. Por isso que ele vai dizer, torna a dar-me a alegria dos tempos atrás. Quem sabe Davi estava se lembrando do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, refrigera minha alma. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus. Então não retires de mim o teu Espírito Santo, Davi vai dizer em Salmo 51, verso 11. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, conforme Atos 10, 38, foi ungido pelo Espírito Santo para realizar obras extraordinárias, que dirá eu, você, precisamos dessa unção, dessa capacitação do Espírito Santo em nossa vida, para nos guiar, para nos direcionar, para nos usar como instrumento em suas mãos, para outras pessoas serem abençoadas por Deus e crer nessa provisão do Senhor Jesus. Então, da mesma forma, ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente abrir a Bíblia em João, capítulo 16, 18, vai falar que só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar, conforme Atos 1 e 8. Conforme João 16 e 8, ele também é que capacita, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Conforme Atos 1 e 8, é para nos capacitar a evangelizar de maneira eficaz. Não apenas eficiente, mas de maneira eficaz. Mais do que eficiente. Tá bom? Então, até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas, conforme Romanos 8 e 26. A Bíblia diz que ele nos ensina a orar. Eu vou ler esse texto para a gente encerrar, que é maravilhoso. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e 26. A gente vai fechar com esse texto, tá? Romanos 8 e 26. Que diz assim o texto sagrado. E do mesmo modo também o Espírito ajuda, o Espírito Santo, né? Ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Muitas vezes temos essa necessidade, sim. O que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, glória! Tá? Então isso aqui quer dizer o quê? A ajuda dada a nós pelo Espírito Santo foi possível em sua totalidade pelo que Jesus fez na cruz e por meio dela. Assinala o significado aqui, né, da oração, mas também que sem o Espírito Santo tudo é em vão. Ele faz petição ou intercede ao nosso favor. Ele sabe o que a gente precisa mais do que nós mesmos. Não é isso?
Então, olha, ele faz petição, não são gemidos da parte do Espírito Santo, mas nosso que diz respeito ao que vem do coração e não pode ser adequadamente colocado em palavras. Então, ele interpreta, ele intercede por nós a Deus e interpreta justamente para Deus a nossa situação, a nossa condição. Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Amém, amados? Então, que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que Deus os dê uma aula abençoadora domingo agora que vem, que tudo ocorra para a honra e a glória do nome de Jesus. Interaja com o seu aluno, faça pergunta, peça para ele contar uma experiência pessoal da vida dele de provisão, quando não havia nenhum recurso e Deus chegou providenciando, tá? Então lance sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Não andeis ansioso por coisa alguma, deixe que Deus cuida da sua vida. Foi Deus que ele criou, foi Deus que ele trouxe a este mundo e é Deus que sustenta e supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Conclusão. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer na natureza física, quer emocional, quer espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Espírito, alma e corpo. Lembre-se, queremos na crença do teísmo, um Deus que criou, um Deus que visita, um Deus que fala, um Deus que supre, um Deus que se relaciona com a sua criação, e não do teísmo aberto ou do deísmo, tá bom? Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus, de fato. Não deixaremos de enfrentar desafios, problemas vamos ter, mas vamos vencer esses problemas, porque Cristo está em nós, a esperança da glória. De tomar decisões arriscadas, contudo podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então, a nossa esperança está em Deus, a nossa solução está em Deus, a nossa vida está guardada sobre o esconderijo do Altíssimo e a provisão do Senhor chegará na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos. Então, somente obedeça a palavra de Deus e receba na prática essas promessas de provisão em sua vida. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Lembrando que tudo que temos vem de Deus. Sem ele, nada podemos fazer. Que Deus os abençoe. Que Deus os ajude. Pai, queremos te agradecer por esse momento. Abençoa cada aluno, cada professor e dá uma aula maravilhosa domingo que vem, em nome de Jesus. As nossas alunas ali também em Portugal, em outros lugares, abençoa cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém.